Eu me chamo Manuel Messias de Miranda, nasci no dia 30 de março de 1947, aqui mesmo em Arapiraca. Eu resido aqui desde a época de quando do meu nascimento, né? Minha mãe chamava-se Carmina Paz de Miranda. Meu pai chamava-se Pedro Elias de Miranda, né, casado. Eu não me lembro qual a idade. Foi quando meu pai, nós viemos embora. Meu pai é de Fernão Velho, Tabuleiro dos Martins. Aí quando ele soube que Arapiraca era um lugar que se ganhava dinheiro, aí nós viemos morar aqui, né, em Arapiraca, né. Ele veio, olhou a casa, mas minha mãe, né, e lá na rua Esperidião Rodrigues, alugou uma casa, aí chegou aqui com um caminhão, mas já tinha vários caminhões aqui, sabe? E o pai fez amizade com esse povo e sempre carregava o tijolo ou a madeira, né? A lenha para a queima do tijolo. Nós morávamos em Tabuleiro dos Martins. Eu nasci lá, mas aí, quando eu cheguei aqui criança, né? Eu tinha que ir para registrar lá. Aí meu pai e minha mãe, não, mas registra aqui mesmo, ainda é criança. Eu não me lembro a idade, mas eu cheguei mais uns 3 anos por aí, 4 anos. Muito antes da gente morar nesta rua, nós morávamos na rua Esperidião Rodrigues, que quase em frente a nós tinha uma professora chamada Belice. Ela era uma rua, ela não tinha o calçamento, era uma rua de terra, né? E o trânsito de caminhões antigamente era por lá. Os caminhões que saíam de São Paulo para Recife, o João Pessoa, o trânsito era por lá, pela rua Esperidião Rodrigues. Nós fomos lá, demoramos muitos anos lá, porque meu pai na época tinha caminhão, né? E então ele, na época, antigamente, gastava um mês para ir a São Paulo e voltar. E ele tinha um colega, que ele sempre viajava junto, que se chamava-se Manuel Soares. E ele tinha caminhão também, quando viajavam, os dois viajavam juntos. E era difícil ter uma data certa da chegada deles. Como a profissão do meu pai era motorista, né? O caminhão era dele mesmo. Quando ele saía de casa, então só ficava a minha mãe e a minha avó como responsável pela educação dos filhos. Só conheci a minha avó, mãe da minha mãe. Ela já é falecida, né? Chamava-se Gracinda. Naquela época ela só morava conosco e ajudava no serviço de casa, né? Era sempre fora. Sempre fora. Quando ele chegava, às vezes ele tirava assim um mês para não viajar, porque naquelas épocas passadas os fretes eram bons. Você podia chegar de viagem e ficar um mês parado sem viajar, que dava para pagar todas as débitos que a pessoa fazia, principalmente compra de pneu, compras de peça, né? Que os fretes eram bons. O meu pai possuía um Ford 52, 1952. Ele transportava todo tipo de mercadoria. Quando não viajava para São Paulo, para o Rio, então aqui tinha carrego de tijolo, da olaria, né? Tinha uma carga para ir chamava Mata lá de São Miguel, pegar a madeira que era para queima do tijolo. A olaria era a maioria tudinho ali no bairro, na Canafístula. Eram vários donos. Elas eram construídas o tijolo cru, né? Quadrado, pequeno, né? Estreito, construíam e deixavam a entrada embaixo, que era para a colocação da madeira, para poder, depois que estava toda numa altura adequada, um tamanho certo, que o oleiro, né? Chamava-se oleiro, na altura da oleria, para a colocação da madeira. Aí eles colocavam madeira e tocavam fogo.
Então ali só tirava quando a madeira acabava e os tijolos esfriavam, porque muitas vezes a gente ia carregar, eu ia com meu pai e o tijolo estava quente, não podia pegar. Era de lá mesmo o barro. A cana-fixa era o ponto certo de fabricação de tijolos. E todos os caminhões que pegavam tijolos lá. Eu sempre ia. Eu gostava de andar em cima da carroceria, né? Porque a criança, ela sempre procura, não é andar dentro da cabine, é andar em cima, para todo mundo ver que a criança, eu como criança, estava em cima do caminhão, e o caminhão era do meu pai. E naquela época era estrada de chão, não tinha como correr. Sempre andava devagar. Quando acabava assim, por exemplo, chegava o início da safra de algodão e de fumo. Aí meu pai carregava fumo em folha, né, das fazendas para empresas daqui, que nenhuma que negociou com fumo. Seu Deca Moço, Algodoeira Lagense, né? Tinha muita gente que vinha da Paraíba, do Rio Grande do Norte, de todos os outros estados, porque aqui tinha serviço em abundância. Ninguém chegava aqui para ficar parado. Foi quando meu pai construiu isso aqui, comprou o terreno. Você vai subindo no final dessa rua, entrou à direita, tem um Bradesco, a casa dele era lá. E essas terras aqui atrás eram todas do finado Lino de Paula. Ele que plantava muito fumo também. Aí meu pai comprou esse terreno aqui, aí construiu a casa, nós viemos morar aqui. Meu pai na época tinha um caminhão, depois meu irmão mais velho cresceu, meu pai comprou outro, e aqui ao lado, nesse salão aqui, meu pai construiu a garagem. Não era garagem de tijolo, era galpão, né? Porque aqui a casa lá era menor, aí não tinha onde botar o caminhão ficava no meio da rua. Aqui a casa maior, veja que é o seguinte, aqui ó, aqui tem, isso aqui era um quarto, olha a parede ali, onde morava aqui minha avó, morava com a gente. Aquele ali é um quarto, outro. Essa sala ali também tinha outro quarto aqui dividido, porque quando chegava minha tia, né, tinha um lugar o hóspede morar. E então ali dormia minhas irmãs, eu e meus irmãos. No outro dormia as minhas irmãs, e no outro morava meu pai. Eu já cheguei aqui 9 anos, 10 anos por aí. Esse bairro aqui não existia aquela rua, essa rua também não existia, era estrada, era mato, tudo mato. Agora, interessante é que uma rua que quem disser que conhece Arapiraca, quem não conhece aquela rua, ele não conhece Arapiraca. Quem disser, eu conheço Arapiraca, você conhece, conheço sim. Conhece mesmo, conheço, tem a palma da mão. Conhece a Rua 16? Não, então vocês não conhecem. Então aí, nós ficamos aqui até hoje, né? Eles lá, elas lá, ainda hoje continua a rua, né? E nós continuamos morar aqui. Eram 4 irmãos, outros mais velhos do que eu, não. 3, tinha o Olavo, tinha o José e eu, 3, né? E tinha o Cícero, que era o mais novo. Mulheres eram 5. Tinha a Elisete, a Eliane, a Aparecida, a Célia e a Sônia. Eu era do Zé. Ele era mais velho do que eu, mas não tinha coragem de brigar. Quando, para ele fazer alguma coisa, queria tomar uma nota de cigarro minha, né? Aí eu digo, você me dá um metro na mão. Ainda hoje as costas dói. O cinturão do meu pai era um cinturão de couro mesmo, e ele era cheio de florzinha.
Quando dava uma lapada, só bastava uma lapada. Aí chamava papaizinho, eu prometo, eu juro, papaizinho, não bata mais não, não tem mais não. Acabar sem vergonha. Você já viu eu lhe eduquei assim? Você já viu fazer isso com alguém dos seus irmãos? Tome outra. E saía para lá, né? Volte! Aí voltava, de joelho ali. Ficava de joelho, castigo, viu? Só sai quando eu mandar. Aí vinha tapear, adular a mamãe. Mãe, ajeita aí o pai, você ainda tá doendo o joelho já. Levantar-se, apanhava. Sem ordem dele, apanhava. Aí a minha mãe ia lá, né? Então hoje, naqueles, tipo, uns banquinhos, né, na área ali, eles gostavam de sentar lá. A minha mãe chegava, debruçava assim perto dele, né? Ô Pedro, mando, porque ela, o único que me chamava de Manuel era ela. Manda o Manuel se levantar, já está com tanto tempo, coitado. Você é coiteira, né? Vai, manda ele levantar. Agora, ai dele se ele fizer novamente, viu? É porque a gente discutia dentro de casa, irmão com irmão, né? Meu irmão, o mais velho, ele gostava de fazer muito carrinho de lata de óleo, que as latas de óleo eram quadradas. Ele dava um corte, fazia tipo a gabine, e a roda era feita de borracha, de protetor de caminhão. Aí botava um eixo, botava aqui uma roda com prego, outra aqui a gente amarrava uma cordinha e saía brincando. A mola era chassi, era madeira com madeira. Às vezes, quando a gente encontrava que o bacalhau, principalmente Alonso de Abreu, João Vigário e outros comerciantes de cereais, ela vinha que chamava no bacalhau numa barrica de madeira. E então tinha o arco, né? E era toda fechada, lacrada ali. Aí quando chegava aqui, a pessoa queria comprar 2 quilos, 3 quilos, né? Se tivesse alguma fechada, eles abriam e vendiam. E a gente aproveitava o arco, que era jogar fora, para fazer o fecho de mola. De brinquedo. Era o meu irmão, eu digo, deixa eu dar uma batida. Não dá, eu dava um chute. Dê de novo, chute de novo. Eu digo, tá, eu chuto mesmo. Eu era encrenqueiro, aí eu chutava, né? Quando eu chutava, aí pronto, ele vinha em cima com mais de 1000, né? Toda casa em Arapiraca tinha uma cacimba. Não tinha água encanada, não tinha do Rio São Francisco, nem de local nenhum. A água que tinha era do poço. Aqui mesmo até hoje, eu já estou com essa idade, e aqui já tinha a cacimba, e até hoje nós usamos ela, só para cozinhar e lavar. Mas quem... os vizinhos, quando a cacimba de um secava, aqui mesmo, daqui, graças a Deus, quando ela dava o sinal de secar, meu pai chamava o cacimbeiro para cavar mais, entendeu? Aí aparecia óleos de água, né, mais assim, aí aumentava a quantidade de água. Tinha gente que comprava, por sinal, se eu ouvi falar, tinha o Severino da Bananeira, ele era um homem pobre, mas depois ficou muito rico. Ele trazia água no jumento. Tinha em corote, era 4, 2 de um lado e 2 de outro, do jumento, e vendia aqui a água de beber. Vinha da Bananeira. E não só ele, como várias pessoas traziam, né? A energia é o seguinte, a energia não tem energia. Só que depois Valdomiro Barbosa colocou energia em Arapiraca, mas a energia ela só funcionava das 6
Era 6 horas da noite, quando escurecia, até 10 horas da noite só. Há motores, tomada em tudo, nos postes tinha também, e dentro de casa. A geladeira era um porrão, água doce que era para beber. A torneira não tinha. Eu, meus irmãos, nós puxava água no veio, e então trazia água. Minha mãe colocava um pano na boca da jarra, né, que era para coar, né? Então, quando estava cheia, aquela água era só para beber. A de gasto era tirada da cacimba, lavar roupa, tomar banho. No lava-roupa tinha-se um lavador. Esse lavador, em muitas casas, era feito de madeira, nessa posição, entendeu? As mulheres iam com a bacia, né? Aí era jogando água com a mão na roupa e esfregando com sabão em pedra. Depois botava no sol, quando enxugava, aí tirava e trazia para cá, se tivesse a dona da casa tivesse disposta, ainda começava a passar ferro, senão ficava para outro dia. E o ferro não era um ferro elétrico, ele era um ferro feito de ferro mesmo. E ele tinha uma tampa aqui em cima, onde as mulheres botavam o carvão dentro e atrás assoprava, que era para ele esquentar. Quando ele estava quente, ela fazia assim, botava o dedo na boca e ficava embaixo para ver se estava na hora de passar ferro. Porque nem queimava o tecido, nem também deixava engelhado. O engomar, como chamam, era uma goma, entendeu? Para ficar bem armadinha, sabe? O vestimento dos homens era tudo normal, só que hoje usa-se bermuda, usa camiseta, não, naquela época era vestido. E as mulheres também só andavam vestido com manga e vestidos aqui, abaixo do joelho. O homem de camisa de botão, calça chamava caque, ele aguentava mais repuxo, né? De terno. Chapéu, era o chapéu, chamava de chapéu de baeta. Não era um chapéu de couro, era um chapéu que ele não era quente. Ele ajudava, entendeu? No sol, os homens que usavam não esquentava muito a cabeça. E ele tinha um forro de nalho por dentro. Esse forro de nalho ajudava a esfriar. O problema era arrumar costureira, porque costura tinha muita. E as mulheres muitas vezes trabalhavam muito à noite para costurar. Na época de festa, era muitas costureiras a trabalhar, amanhecia o dia às vezes trabalhando. Elas costuravam a roupa, né, para as mulheres e para o homem. Calça, camisa, né? E a pessoa tinha que ir lá, para dar uma olhada se estava legal, se precisava apertar mais um pouco ou folgar mais um pouco. A brincadeira aqui, da Assembleia de Deus até aqui essa rua Senhor dos Pobres, era conhecida a Rua dos Crentes. Só moravam crentes. E eu me enturmava com ele, eu brincava com eles, né? Eu me enturmava com eles e brincava, mas era uma brincadeira sem sadia, sem palavrões, né? Brincadeira sem pedra, jogar pedra, furar a cabeça de outro. Não existia isso. Era brincadeira, tinha o enfinca, né? E outra coisa que nós fazia também era que essa Rua 16 é mais velha do que eu. E ela nas noites normais, só funcionava até 10 horas da noite. 10 horas da noite desligava a energia.
E como tinha os que tinham dinheiro, fumava Hollywood, Ministro, o outro esqueci o nome dele, Cônsul, né? Aí nós meninos de manhã estavam cheios lá, nós tudo procurando carteira de cigarro vazia, que era para dobrar, que nem dinheiro para jogar, brincar. Cada nota tinha assim, o seu valor. A nota de Hollywood, Cônsul, Ministro, ela tinha um valor. O cigarro, a história, o valor era menos. Então, tampa de garrafa, né? Então, nossa vida era. A gente apostava na chimbra, no triângulo, na pedra, entendeu? Diga logo. Você vai no teco ou bura? É o teco ou bura, porque o buraco está aqui. Se você for de bura, se você não acertasse no buraco, já perdeu, né? Se também não acertasse no teco, já perdia. E eu era filho no peão. E o peão tinha que ser feito da goiabeira, do pé de goiaba, que ele fazia aquele barulho que nem avião. Você enrolava a linha aí e jogava, não era linha puxada, era com força mesmo assim. Quando batia ele, tum! A brincadeira era essa. O peão comprou na feira vendia. Os vendedores já sabiam que a gente não gostava dos outros peão. Por sinal, aqui é o peão. Você pegasse outro peão, batesse em cima dele assim, deixasse uma barroquinha, ali não era do goiabeira. Goiabeira você tem que bater muito e ele não fazia nenhuma, não deixava nenhuma marca. Porque tinha deles que usavam o bico desse tamanho. Quando ele acertava, mirava assim, chegava bem no meio, tá? Abria o outro. Agora, começava, quando jogava o peão, aí eu tinha que pegar ele aqui com a mão, assim, ó, com os dedos, ele tinha que começar, ele rodar aqui, né? Aí, por exemplo, ali tinha um buraco, aí eu tinha que ir levando ele, sabe? Mas levando, eu dava um toque nele, aqui, da minha mão, tá, né? Aí botei de novo, tá, até levar ele lá. Se eu não conseguisse, e o outro conseguisse, então aí era o vitorioso, né? Era a infelicidade daquele que quem pegava de banda, porque a força era grande. Nós jogávamos com força mesmo, como para jogar uma pedra. Meu pai nunca deixou a gente jogar bola. Eu sabia jogar pedra, agora bola nunca aprendi. Eu e meus irmãos nunca jogaram bola. Assim, não, vou ser um jogador, ou usar um meião, ou uma camisa de um jogo, não. O carro de rolimão era o seguinte, tipo uma tábua que nessa prancheta que você está com ela, aí a gente botava agora um pau aqui na frente e outro atrás. Agora o da frente era, sabe, ele tinha que fazer, mexer nele. E ali, antigamente, a madeira roliça, nós pegávamos rolamentos velhos dos carros antigos e botava aqui, né? Era a roda. Aí um sentava, né? E o outro empurrando atrás. Onde tinha descido, senão onde era plano. Agora o pior que tinha lugar que tinha muita areia. Aí não dava, aí acabava a brincadeira. Arrumava, por exemplo, duas estacas dessa altura, né? E quando acabava, botava, fazia tipo um sapato, né? Onde botava os pés e se equilibrava para andar, suspendia um lado, depois suspendia o outro, suspendia um lado, depois suspendia o outro, mas quando topava numa pedra que caía, se desmanchava todinho. Pneu de caminhão, a gente usava o pneu de caminhão, vamos supor, quem vai agora, digo eu, aí eu entrava dentro do pneu e os outros empurrando, e o pneu rodando. Às vezes tinha dele que era malvado, batia num poste, os postes não eram de madeira, os postes, mas era tudo, ó. Quando batia, o pneu jogava o cara fora. Os estudos eram puxados. Quando eu chegava em casa,
O professor Manuel era o diretor do Instituto São Luís e o professor Pedro Reis. E o professor Ovídio, um bom professor, agora era duro, viu? Era o primeiro, não existia. Era o primeiro ano primário, segundo primário, terceiro primário, quarto primário. Aí fazia admissão, entendeu? Outra prova, as 4 provas das 4 matérias que estudou para poder passar para o ginásio, para a primeira série. Eu só passei por da Dona Berenice, o Instituto São Luís e o ginásio. Depois, quando eu fiquei ficando homem, aí eu não quis mais estudar. Agora, na tabuada, eu nunca perdi para ninguém. E até hoje, se eu te perguntar qualquer cada tabuada, eu lhe respondo na hora. E meu irmão era fuxiqueiro. Quando chamava-se arguição. Aí o professor Ovídio chamava Manuel e José, os 2 irmãos. Lá. 5 vezes 6. Tinha que responder rápido. Se dissesse 5 vezes 6, você, eu digo 30, bato nele. Era assim. 7 vezes 6. Se eu ficasse calado, ele 7 vezes 6, 42. Aí ele batia em mim. Era assim. Hoje não é uma tabuada, você pode perguntar do jeito que quiser. Ela aprendi e ficou na minha cabeça até hoje. Apanhava do outro amigo ou do próprio irmão. A palmatória, ela era redonda aqui com cabo aqui, ó. Entendeu? Era de madeira pesada mesmo, sucupira. Joelho, de joelho. De joelho, eu nunca me arrependi. De joelho e bem encostado na parede. Não é de joelho assim, não. Era assim, ó. Queixo na parede. Isso aqui na parede. Era o castigo. Desobedecia, respondia o professor. Tratava mal o colega né? Porque naquela época, às vezes estudava junto as meninas com menino. Então tem que ter respeito com as meninas. E às vezes a menina levantava, vai professor. Naquela época ninguém conhecia por Maninho não, era Manuel. Só para dar uma careta mesmo, e aí é de castigo. O professor Manuel, diretor, saía de casa em casa avisando aos pais. Pronto, eu ia sair 1h da tarde. Para vir para casa. Porque eu fui desobediente, eu ficava 1h30 de castigo escrevendo. Uma frase assim, por exemplo, tenho que ser obediente ao meu professor, tenho que ser obediente ao meu professor 200 vezes. 200 vezes, tenho que ser obediente ao meu professor, tenho que respeitar a minha colega, eu tenho que respeitar meu colega. E aí o professor Manuel já saía de bicicleta e vinha aqui avisar meu pai. Seu Pedro, o seu filho está de castigo por isso. Quando eu chegava em casa, meu pai já estava atrás da porta esperando. Eu fui magro, né? E ele era munhecazinha. Bah! Quando pegava aqui, não tinha acordo, não. Olha o cinturão. O papaizinho, eu juro ao senhor, eu vou ser bom agora. Vou ser um filho bom. Eu não faço mais isso. O Bom Conselho só tinha a frente. Não tinha nenhuma classe fechando ele. Só tinha a frente. Só a frente, mais nada. O resto era chão, terreno. Ainda hoje tem o campo aí na frente. Não tinha muro. Daí a gente ia brincar, jogar bola e quando chovia ia tomar banho de lama lá, né? Que juntava a lama. Tinha os professores que vinham treinar aí, né? Sebilho. Ele trabalhou, a mãe dele chamava assim, Nina. Era quem tomava conta do colégio. Doutor Moacir, ele era aquele homem que ainda hoje ele é um homem alto, educadíssimo, entendeu? Muito educado.
nunca chamou ninguém a atenção na vista de ninguém. Quando ele queria fazer uma reclamação, ele chamava, vem cá, chamava, falava em particular, não faça isso, porque você agora, você está num colégio, um colégio que ele só diz assim, Colégio Bom Conselho, é um nome, entendeu, que deva zelar por esse nome. Você tem que ser uma pessoa que tem um bom comportamento lá fora, porque todo mundo vai saber, não, ele estuda no Colégio Bom Conselho. Tinha, sim. Elas não eram fechadas, eram abertas, um galpão, e era movido, tinha uma roda bem grande de madeira que era movida ao braçal, lá onde tinha a casa de farinha. Aí, tanto tinha aqui como tinha em Feira Grande. A maior parte das fabricação de material era na Canafístula. Era muito bom porque quando fazia a farinha tinha o beiju. E a gente, aquelas mulheres, né, trabalhando, não relava, tinha um rolo cheia que nem uma serra, cheia de dentro, onde elas botavam, né, mandioca porque se fosse para descascar, aí levava muito tempo. Aí dali, aí já tirava, peneirava e já ia para o forno. O forno era redondo, com fogo de lenha debaixo, e ali também tinha os homens que começavam a mexer a farinha. Cantava, tem aquelas cantorias antigas, né? Eu não me lembro mais das cantorias, mas era tudo alegre, tudo cantando. É porque, enquanto mais cantavam, mais ali eles também levavam menos tempo em conversando, porque a conversa diminuía o trabalho. E eles cantando, elas cantando, o trabalho se desenvolvia mais. A cultura era fumo, só que depois também tinha pessoas que plantavam milho verde, né? Plantavam feijão, que era para o consumo de casa. Uns para vender e outros para o consumo de casa. Macaxeira, né? Macaxeira, fumo sempre foi mais. Aqui, pronto, a algodoeira lagense, ela já comprava o fumo destalado, entendeu? Agora, para destalar, era quem plantava muito e precisava de muitas mulheres, era o finado Aloysio Lopes, né? Que era a família João Lopes, a família Lopes, e eles precisavam. Era como quem vai para o açude do governo subindo, pelo cabo ficava de lado. Aí o açude do governo passava assim pertinho do paredão do açude, né? E subia, uma subida baixa, e lá era o plantio dele de fumo e plantio de mandioca. Era um dos maiores, ele chegou a plantar, eu me lembro, se eu não me engano, foi um assombro. Plantar 1000 tarefas, foi 1.100 tarefas de fumo. E a cidade era cheia, quando chegava a época da safra, do fumo, da mandioca, safra, né? Vinha muita gente de fora, da Paraíba, de Pernambuco, do Ceará. Então, essa época, tinha muitas pessoas que vinham para trabalhar. E na época do fumo, aí vinha da Holanda, gente da Holanda, vinha de Salvador. Por sinal, teve muitos que morreram de velho aqui. Porque o fumo era o seguinte, dependia da pessoa, o pedido do comprador, né? Era 3 pernas, 2 pernas, entendeu? Dependia muito do comprador. Não só ele fazia, como tinha Nicodemos, como quem vai para a Feira Grande. Ele também fazia isso. E ali, os holandeses que vinham, franceses, eles vinham mais atrás da folha do fumo, que era para a fabricação de charutos,
E agora o fumo de corda, aqui, ele era feito mais para o consumo também, mas ele ia para São Paulo, ia para o Paraná, ia para outros estados, o fumo em corda, né? Fábrica aqui tinha de algodão. Algodão, tinha a Lagense, a algodoeira Lagense, onde o seu Jorge Valença era o diretor, o gerente. Tinha a do seu Deca Moço, que é onde é o Carlito hoje. Ele tinha um sócio que se chamava-se Rosevaldo, que era de Penedo. Aí era mistura também, plantio de fumo e algodão. Agora, o algodão, eles tinham a usina de algodão. Era descaroçado na usina e transportava para Recife ou para João Pessoa. E a Lagense era somente também fumo e algodão. Mas o algodão era transportado para Recife, transportado para Aracaju e outras capitais vizinhas daqui, né? Meu pai transportou. Tinha outros motoristas antigos, também eram motoristas, transportavam as mesmas cargas que meu pai transportava. Ele chamava, já é falecido, finado Luiz Norberto. Tinha também o seu Manuel Soares, né? Transportava também. E tinha aqueles motoristas que transportavam só por aqui. A maior distância que iam era Maceió ou Palmeiras dos Índios. Não tinha comunicação, não tinha. O único meio de comunicação era quando encontrava um colega, ele viajava para São Paulo, era tudo estrada de chão, e encontrava um que vinha, né? Aquele que chegava, dizia, nós encontramos o Pedro, ele chamava Pedro Gojoba, né? Aí encontramos, um chamava, encontramos o Gojoba, né? Ele ia chegando, por exemplo, no estado do Rio, e assim nós sabíamos das notícias dessa forma. Mas não tinha essa comunicação que nós temos hoje. Aqui era mais fumo. Fumo em corda, para o Paraná, para Juazeiro, para Fortaleza, fumo em corda. Então depois aqui saiu algodão para a Estância em Sergipe, ou Aracaju. Aí de lá já tinha fábrica de cimento, a gente carregava de cimento para a Feira de Santana. Feira de Santana, a gente descia para Pedra, ou senão para Trindade, onde enviava pedra, né? Era uma pedra mole, para Minas Gerais, essas pedras. E também tinha, no Juazeiro do Norte, já tinha um plantio dava muito cajueiro lá. E muitas pessoas não carregavam, às vezes, o caminhão completo, mas carregava metade, porque os caminhões antigamente eram menor. Não era desse tamanho caminhão que eu trabalhei de 30 e tantos pneus, né? Quando eu estudava, eu nunca gostei de estudar. Eu era preguiçoso para estudar. Eu queria ser motorista, que nem meu pai. Eu achava bonito, né? Mas antes de ser motorista, o meu irmão mais velho foi motorista e depois desistiu e montou a oficina. Ainda hoje tem a oficina dele, lá na rua Cícero Torres, subindo. E eu fui trabalhar de mecânico. Depois meu pai também desistiu de caminhão e montou a oficina mecânica aqui. Quando ele montou a oficina mecânica, aí eu passei a gostar de caminhão. Eu tinha isso, meus 15 a 16 anos, por aí. A oficina era conhecida pela... Vai para onde? Leva para a oficina do Pedro Gojoba. Essa oficina mecânica. Naquelas épocas não tinha carro diesel, só tinha carro a gasolina. Então tinha o Jeep, tinha Rural, automóvel, né? E caminhão, tinha o Ford, tinha o Chevrolet,
Todo carro que vinham era um carro importado. Foram poucos caminhões brasileiros. Aí, quando dava defeito, vinha consertar aqui. Quando a gente ia fazer qualquer serviço, aguava a oficina, que não era cimentada, aguava, e também arrumava papelão para entrar de baixa para fazer o serviço. E quando era para montar o motor, meu pai não queria ninguém perto dele. Pronto, vamos supor que ele me escolhesse. Aqui é a bancada, ele começava a montar. Chave 5/8, eu entregava a ele. Chave 3/17, eu entregava a ele. Não se usava, e como chama hoje, bucha, estopa, né? Usava assim, o pano de saco que vinha com açúcar, lavava ele e ele ficava limpinho e ele não deixava pelo quando enxugava as peças. E vê que a estopa, a bucha, hoje até dando polimento, ela aquele fiapo, né? E o saco de açúcar não deixava. Usava bujão. Era uma gambiarra. Agora era perigoso, né? E depois o tempo foi passando e o povo foram vendo que não dava certo. Porque quando faltava no meio do caminho, aí não tinha. Aqui, quem tinha posto de gasolina e no centro da cidade, chamava-se Dona Aurília. Você no final da Praça Marques, aí à esquerda tinha o posto. E mais na frente, do lado direito, tinha um nascente também que era do Alonso de Abreu. Ele tinha um armazém de cereais, vizinho, e tinha um posto de combustível. Era, sabe? E tinha também, agora isso era mais pela noite, entendeu? Tinha aqui, onde é o Bananeiro, aqui tinha o posto do seu Pedro Aristide. Voltei para caminhão novamente. Mais um caminhão incendiou, aí eu fiquei sem nada, né? Depois aí voltei para caminhão, mas dos outros. A minha carteira foi tirada em 1966, para viajar o Brasil todo. Ali era tudo lagoa. Ali nessas cunhas ali embaixo, no Alto do Cruzeiro, lagoa, mas a água era limpa, não era nojenta que nem hoje, não. Meu pai, quando queria lavar o caminhão, levava lá para lavar. A gente viu os peixinhos, piabinhas, tudo nadando. Água limpa. Delegacia ficava... se você descer o Banco do Brasil, lá embaixo, no final, aí pega a rua... Pega o box, né? O box ali era a delegacia. E tinha uma fábrica de vinagre. E estacionamento de cavalo também. Não tinha muito transporte. O transporte mais era bicicleta. E a bicicleta usava no pneu dianteiro ou no pneu traseiro, chamava-se um dínamo. Aí ele estava aqui com fio, entendeu? E aqui no guidão estava o farol. Aí tinha uma alavanquinha assim, então, aí o dínamo ficava no pneu traseiro ou dianteiro, aí o farol acendia, gerava energia para o farol para você andar à noite. Mas ficava pesada a bicicleta, o cavalo. E então, se fosse para outra cidade, ou sítio, assim, à noite, aí tinha o táxi, que era jipe, a carroça. Tinha muitos carros de boi. Eles vinham carregados dos sítios, né, com farinha, outros com carvão, né? Outros vinham carregados com jaca, com frutas. Botava óleo no eixo para fazer aquela zoada bonita de um carro de boi. Todo mundo conhecia. Eu sabia que era um carro de boi. Bicicleta foi possuída aqui. Agora só quem andava mais era meus irmãos, porque quando eles não andavam, que eu pegava, eu descia a calçada, descia tudo aí e quebrava. E tinha
A usina elétrica do Valdomiro era lá pertinho também. Eu me lembro, a energia daqui era do senhor Valdomiro Barbosa. Tinha motores, mas não eram motores, eram motores nenhum de um carro, né? Um caminhão, tirava os motores ali com um gerador e gerava energia para a cidade. Mas, um dia eu estava aqui no escritório do seu Valdomiro, e Valdomiro Barbosa não chamava ninguém pelo nome, só chamava de Caboquinho. Chamava de Caboquinho, ele falava meio rápido. E chegou um rapaz, eu estava lá, o rapaz disse, eu quero falar com o seu Valdomiro. Ele disse, aguenta aqui um pouquinho, que ele está lá no escritório, ele sai já. Quando ele saiu, o rapaz disse, seu Valdomiro, esse rapaz quer falar com o senhor. Diga aí, Caboquinho, diga aí, qual é o problema, diga. Diz, olha, seguinte, a minha esposa, o neném, entendeu? Eu estou com, não paguei a energia e cortaram a minha energia. E fica difícil cuidar das crianças, da minha esposa, sem energia. Toma nota aí onde esse Caboquinho mora, o endereço, tudo, manda ligar a energia dele. Era assim. Parece que 8 era 9 dias de festa. Do Bom Conselho. Vinha parque e o barco era de madeira, aí um barco desse tamanho. Ele pendurado, né, em ferros. E agora tinha uma corda ali e outra corda aqui. Se nós dois fossem andar assim, aí você puxar de um lado, eu puxar do outro, até ele embalar. Aí quando tinha deles que ia muito alto, os caras iam começar a frear. Né? O freio era a madeira, entendeu? A tábua. Rapaz, você vai cair daí, vai dar prejuízo. Porque essa altura toda, tinha deles só faltava o barco virar. Tinha os trebolim, tinha muito também, hoje não tem mais, era uma brincadeira de tiro ao alvo, né? Aquela de seta, entendeu? Tinha brinquedo, carteira de cigarro, entendeu? E ali comprava as setas, né? E principalmente os rapazes, né, que levavam namorada, né? Aí queria dizer, mostrar que era bom de tiro, terminava perdendo. O pastorio era o seguinte, armava-se uma barraca, escolhia qual a rua que ia ser feito pastorio. Então, do lado direito, vamos dizer, tinha a moça de vermelho e do lado esquerdo, era a moça do azul, chamava Encarnado Azul. Aí é encarnado, aí a torcida era ganha, era grande. Então, quando terminava, tinha a pastora, né, que tocava um pandeirazinho, né? Quem queria dar um prêmio o encarnado, aí vinha aqui, ela lá em cima, ele subia o degrauzinho e botava dinheiro na Diana. Se fosse azul, aí botava dinheiro na azul. E ganhava pelos pontos que fazia, né? Qual foi mais bem apresentada. Eu ia mais só para olhar as meninas que eram bonitas. O Zé de Sá, conheci. Ele era radialista. Ele era um dos programadores de pastoris. Era forte. Uma brincadeira saudável, sadia, não tinha briga, não tinha confusão. Conheci o João do Pife. Eu conheci ele, o João do Pife. Ele é o seguinte, era onde vai ter um forró, o João do Pife tinha que estar no meio, porque ele era, na época, né, era o rei de pife, que ele tocava, mas ele tocava mesmo. Você entendia a música todinha que ele estava tocando. Essas músicas, lançamento novo, né? Tinha os zabumbeiros, né? Tinha o triângulo, né? Era, como é que diz, equilibrado o toque. Quando era para começar, né? Aí o pifeiro iniciava. Quando o pifeiro iniciava, aí o bombo entrava. Aí vinha, chamava-se a caixa, né? Que ele
Usava 2 pauzinhos para bater na caixa, né? Aí ele fazia tarará, tarará, sabe? Aí o João do Pife entrava com a melodia e fazia aquela festança. E tinha o tocador, um repentista, né? Um de um pandeiro e outro com o outro, E na forma deles, as palavras, a pronúncia dele, entendeu? Ele respeitava, valorizava, entendeu? A santa. Os carnavais daqui eram bons, eram animados, não tinha maldade, não. Eu me lembro muito bem, as moças, no clube de fumicultores, quando havia um baile de cantores que vinham de fora, né? Ou época do carnaval, elas voltavam com a sandália na mão aqui, ó. Dançavam a noite toda, não tinha confusão, não tinha barulho, não tinha nada. Amanhecia o dia, tudo se divertindo. Nada aqui tinha confusão. Vaquejada, aí tinha muitos vaqueiros que vinham de outra cidade, né? Vinham de Garanhuns, vinham de Caruaru, vinham daqui de Alagoas também. E a vaquejada era aqui atrás. Não tinha essa rua, não. Aí tinha um plantio de fumo, então aí eles não tinham trator, contratavam as pessoas para quebrar o canteiro de fumo, né? Deixar o terreno plano, que era para eles cercarem para correr a vaquejada. Deixava os bois em outro cercado, os cavalos em outro, e agora fazia também as bancadas de madeira para o povo sentar, né? Para torcer qual era o vaqueiro que ia ganhar. Não, meu pai não deixava ir, não. Eu gostava, mas eu só podia ir como se o meu pai não estivesse em casa. Meu pai ele era muito cuidadoso com os filhos. A feira é o seguinte, ela era só no comércio, não tinha feira como tem hoje, era só no comércio, ali na igreja antiga. Ela começava na Rua 15, no mercado da Dona Nena, que até hoje nunca saiu, e ela ia até o final, porque tinha o açougue, tinha a loja do seu Benjamin, que era de tecido, era mais divertido, o povo era mais amigo. O povo era, assim, principalmente, até eu vou citar essas pessoas que tinham capital, ele falava com você, se estivesse com a roupa rasgada, ele falava com você, eles eram mais bondosos, muito diferente de hoje. Pau de arara, que antigamente os feirantes andavam em cima de caminhão, não existia ônibus. A Praça Marques ali, ela não tinha o que tem hoje. Ela era na terra. Tinha uns bancos, mas não era cimentado. Ela não tinha cimentação nenhuma. Depois fizeram uma fonte. Só que ali tinha uma sorveteria, chamava Pinguim, que era do seu Mário. Aí era assim, ó. Era assim, de gente. Era sorvete. Muito sorvete. Mas essas coisas mais modernas já era mais diferente, porque também era mais caro e o povo preferia o picolé. Né? Tinha picolé de maçã, picolé de coco, picolé de toda a diversidade. E sentavam na praça. Agora ali, quando sentava-se na praça, você tinha acesso a falar com Alonso de Abreu, João Lúcio, Francisco Pereira, eu estou esquecido o nome dele, que tinha o Joãozinho da Movelharia, que tem uma loja no comércio. Você tinha acesso a todo aquele povo que tinha dinheiro, você tinha eles tudo ali, ó. Deputado, Zé Lúcio, né, prefeito, Higino Vital, tudo sentado conversando. Senadinho, porque todos ficavam ali. Agora todos eram respeitados e respeitavam.
O coreto era mais na frente. Era pessoas que engraxavam sapato, entendeu? Com a latinha, né? Uma caixinha para botar o pé em cima, ainda hoje usam. Tem deles que ainda hoje usam para os sapatos ficar brilhosos, né? Ficavam por ali. A apresentação, quando tinha ali, era quando chegava assim uma pessoa, uma autoridade de fora, né? Autoridade. Por exemplo, vinha um prefeito de outra cidade, governador, entendeu? Então lá era o ponto certo, porque a Rua 15, onde hoje é o comércio, né? Não tinha isso. Zé de Sá botava música, né? Serenatas. Muito bonita a música, Teixeirinha, entendeu? Eu morei numa cidade, faz muitos anos isso, lá em Marialva, no Paraná. Em cada poste tinha uma boca de alto-falante. Pronto, eu comprava na sua loja. Se eu não pagasse, era anunciado. Seu Manuel, ô seu Manuel, o senhor comprou na loja de fulano de tal e até agora o senhor não efetuou o pagamento, já está atrasado. Lá em São Paulo, no interior. O cara ficava com vergonha e ia pagar. E então ia embora. Mas eu já tinha dito o nome de quem era o devedor, ele tinha que pagar. Aqui era música, tinha muitos. Elas sentavam no banco, né? E a gente, metida namorador, né? Sentava, não, passava com ela, dizia um galanteio com ela, né? Mas meninas, eu vou dizer das três qual é a mais linda. Aí o doutor dizia, qual? Eu digo essa. Aí eu ficava sorrindo, né? Daí as outras, né? Achavam, oi, arrumou um paquera, né? Ah, os outros também, mas você também é linda. E então ficavam ali, não tinha mal resposta, não tinha falta de respeito, não tinha nada disso. Alto-falante. Quando veio aparecer isso aí, já foi pessoas, né, usando o automóvel com a boca em cima, no teto. A pessoa ia passando o carro, né? Aí, olha, eu quero que você vai passar nessa rua, ou no tal canto, assim, e chame o nome dessa moça, e diga que fulano de tal, né, achou ela muito linda, e simpatizou com ela, que ela merece ser coroada, e assim ia. Era tudo engraçado. Sim, tinha o Trianon, que era, eu chamava assim, o apelido dele, eu conheço até o Pudinho, né? E agora só existia um cinema aqui, era o Dudinho. Quando era final de semana, sábado e domingo, era a casa cheia, porque só passava filme topado, e era filme de cowboy. E quando era um filme, eu me lembro que nem hoje, aquele filme Dio Como Te Amo. Eu me lembro. A gente ia, a meninada, só logo cedo, para vender as cadeiras depois. Porque os namorados chegavam, não tinham onde sentar, e nós vendia, né? Sentava no chão. Porque no outro dia tinha dinheiro para ir para o colégio, gastar no colégio, ou ir assistir o filme novamente. O senhor Anísio, que foi dono do Cinema Triunfo, ali da Praça da Prefeitura. Foi um assombro. Cinema Triunfo, entendeu? Quem queria ir para baixo, ia para baixo. Quem gostava de namorar, ia para cima. Tinha um primeiro andadinho, né? Mas era tudo no escuro. O cara era com a lanterna assim, ó. Era com a lanterna. E outro com, tipo, vamos dizer assim, uma corda aqui, um tabuleiro aqui, né? Cheio de bala, entendeu? Vendendo chiclete, confeite, como nós chamava, né? Conhecido. Aí, confeiteiro, aí ele clareava assim. Aí ia até lá, você comprava o que você queria, estava com a namorada, né? Só ia comprar coisa boa.
Então, aí assim, então as portas que tem de lado, para quando na hora da saída não dá aquela invasão que dava quando era uma porta só. Tinha várias portas de lado. Era barato. E para comprar o ingresso aí na fila, viu? A fila, vamos dizer assim, o cinema é aqui. A fila chegava lá no Colégio Bom Conselho, de frente ao Colégio Bom Conselho. Quando era filme bom mesmo, tinha 2 sessões. Uma começava assim às 7 e pouco, né? Para terminar, sim, para terminar 8h30, 8 e pouco, né? Aí saía aquele e entrava os outros que assistiam a segunda sessão. Mas era divertido, era muito bom. Andei, eu gostava do filme Bang Bang. Quem queria ficava pela Praça Marques, quem não queria, para casa. Era um tempo bom. Aquela política, naquela época, já existia rivalidade. E eles queriam disputar problema de votos, né? De voto. Aquele que tinha mais dinheiro, gastava mais e ganhava a eleição. Aquele que tinha menos dinheiro, mas muitas vezes ele era um homem bom, mas era para servir no alimento, na terra, na água, entendeu? E às vezes muitos de uma situação financeira mais baixa, mas ganhava política. Os comícios eram em cima de caminhão. Vai ter comício aonde? Nas Craíbas, que tudo isso, aquilo ali não era cidade, era um município. Canafístula. Aí todo mundo em cima do caminhão, ó. Por quê? Porque era para torcer pelo candidato. Tudo alegre, sentar ainda conversando, aí sorrindo, não tinha confusão, não tinha briga, não tinha nada. Eles usavam mais, era pífano, a banda de pífano, né? Na política. E o pífano não era ele desse momento, era aquele cheio de buraquinho que dava o som na forma que o tocador queria. E também tinha o pandeiro, né? Tinha o pandeiro e o triângulo. Os Pereira, eu conheço tudinho também. Tinha o seu Luiz, né? Francisco Pereira, o deputado Claudenor, entendeu? Eram homens bons, não eram ruins não. João Lúcio, eram bons. Se precisasse deles, estavam prontos ali para lhe servir. Agora, eles não gostavam de cabra sem vergonha. Era outro homem de bem. O senhor Leônidas foi empregado do Alonso de Abreu. Era assim. Alonso de Abreu também só tinha aquela fala grossa, mas era um homem bom. João Vigário era serialista. Alonso de Abreu era serialista. João Lúcio foi prefeito. Zé Lúcio foi deputado. Né? Tudo da família Lúcio, né? E depois vem as outras famílias também, que eram políticos. Eu casei a primeira vez, ainda era de menor. Ela chamava-se Maria das Graças. Eu tinha uns 17 anos, mais ou menos, ela tinha uns 16. E para nós casar foi preciso nossos pais assinar, né? E nós vivemos uma base assim de pouco tempo. Ela teve 2 filhos. Teve a Mônica e o Marcos. O Marcos hoje tem seus 50 e poucos anos, 57 por aí assim. E ela faleceu, fiquei com o Marcos e a Mônica. O falecimento dela foi suicídio. Eu não me lembro, mas ela é nova, muito mais nova do que eu. 3 anos, 4 anos casada. Aí eu casei novamente. Casei com a Janete, irmã do Vicente Farias, que trabalhou no Banco do Brasil. Tem um casal. É o Fábio Barros e a Fabiana, né? Aí eu me separei dela, casei com outra,
Mas só que depois ela faleceu. Aí a terceira que eu casei também faleceu. A terceira, ela chamava-se Eliane Paz de Miranda. Tem um casal, Murilo e Melissa. Nós ficamos mais ou menos 10 anos. Mas antes dela falecer, o menino, que era o Murilo, faleceu afogado em um balde de água. Lá na casa, eu morava em Japoatã, em Sergipe, já tinha um caminhão, e eu vim embora para aqui. E ele foi, a mãe dele foi lavar roupa, né? E deixou uns baldes com água, e deixou mais ou menos um balde com tanto assim de água. Ele tinha 1 ano e 6 meses, 1 ano e 7 meses. Derrubou o brinquedinho, né? E fui tentar tirar e caiu de cabeça para baixo. Mas ficou só a Melissa. Ela depois de uns, mais ou menos, uns 8 anos, mais ou menos, 9 anos, aí ela faleceu também, a mãe do Murilo. Ela, evangélica, nós não comia carne, era só verdura e fruta. E ela mexeu na terra e nem tomava remédio. Tudo era caseiro. Mexeu na terra, que é um erro nosso, mexer a terra sem a luva. Porque a terra vive contaminada. E mexeu na terra e deu vontade dela coçar. Eu morava no bairro São Luís, mas ela coçou aqui. Dia de sexta-feira. Quando foi no sábado, ela disse: Maninho, olha o que é que tem aqui. Nada, minha filha, não tem nada aí. Isso latejou tanto aqui, esse lado. Foi nada, foi. Isso no sábado de manhã. No domingo já estava ruim. Aí eu levei para onde é hoje, ali na rua do Colégio da Feira, tinha um hospital, Talvane, parece Talvane. Levei ela para lá. Ela ficou 6 dias internada lá. E quando foi descoberto que ninguém pode usar as unhas hoje para se coçar, usa a palma da mão. E foi uma bactéria, um germe. Quando ela coçou, arrepiou a pele, né? Quando vieram descobrir, com 8 dias ela faleceu. Então, o uso da unha, uma bactéria, um germe, entendeu? Arrepiou a pele e penetrou. Aí infeccionou todos os órgãos dela. Aí faleceu. Aí ficou como é que chama? A Melissa, né? Depois eu fui, entrei em outro casamento. Não deu certo. Aí estou só. Mas só eu e essa minha irmã. É a Sônia. Eu tenho neto e bisneto. Aí chegava a época do pau de arara irem para Juazeiro. Meu pai transportava, já tinha os clientes dele, certo. Vinham aqui, seu Pedro, para tal dia passar a quaresma, por exemplo, no Juazeiro. O senhor não viaja não, eles podem deixar. Quer dizer, dava um bom lucro, né? E era um descanso também, era uma festa. Tinha a grade e ele tinha um madeiramento, as taubas, para os viajantes sentarem. Então tinha tipo uma coberta feita de madeira, coberta com lonil, aonde em cima ia as malas, que eram os sacos, porque não existia mala naquela época, né? Eram os sacos. Os pessoal que iam para o Juazeiro, conhecer Padre Cícero e conhecer a cidade de Juazeiro do Norte, eles levavam farinha com charque e meu pai levava atrás do caminhão um tonel cheio de água,
que era para cozinhar, que dormiam no meio da estrada, porque era longe, hoje é perto, mas antigamente era longe, porque era toda a estrada de terra. Meu pai, quando ia, levava a família toda, era uma festa, tudo rezando. Tinha só o começo que eu sei, que dizia assim: acorda, Cícero, acorda, já é 8 horas do dia. As mulheres respondiam: valei-me, meu padrinho Cícero. Ele chamava padrinho, não era padrinho. Padrinho Cícero, a mãe de Deus da candeia. Então, era divertido, era uma festa. Outra coisa, deu sono. Era dentro dos matos mesmo, em pleno sertão. Parava o caminhão, uns dormiam no chão, outros armavam rede e outros dormiam em cima, onde botava a bagagem, né? Agora, bem cedinho, 3 horas da manhã, 2h30, 3 horas da manhã já tinha, porque era muito quente e ele tinha que pegar um horário mais frio, né? Eu não estou lembrado mais das datas. Encontrava pessoas que faziam promessa para ir com o padre Cícero, dependendo do que ele necessitava, a enfermidade que ele ficou curado, eles iam de pés. O saco nas costas, com charque assado na brasa, né? O transporte da água era a cabaça. Era feita pela natureza. Limpavam, eles já transportavam ela, a cabaça, com água quando ia para a roça aqui, para não vir na cidade, né, tomar água. Aí já levavam aqui nas costas, levava comida também, chapéu de palha, a enxada e a foice. A minha religião antes, muito antes, eu era católico, né? Então está com 30 anos que eu o meu amor por vocês continua, só que eu hoje sou evangélico. Eu congrego na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Faz tempo, 10 anos atrás, eu trabalhei muito caminhão, muito. Minha paixão era caminhão. E eu tive um problema, um desmaio. Eu carreguei em Aracaju, e eu tive um desmaio lá em Viana, no Espírito Santo. Eu trabalhava com a carreta. Quando eu acabei de descarregar, tirei a carreta lá dentro do armazém e fui puxar o lonil. Quando eu estava puxando os sticks do lonil, eu desmaiei. Mas foi cair e me levantar. E tonto. Eu digo, meu Deus, que foi isso? Agora eu tinha que ir de Viana para a cidade de Roberto Carlos, carregar com a pedrinha branquinha, que era para fazer tinta, carregar para Mogi das Cruzes, em São Paulo. Eu fui para lá, dormi, acordei vivo, passei o dia vivo. No sábado à tarde carreguei, rodei até 10 horas da noite. 2 horas da manhã, na travessia da cidade de Volta Redonda, uma cidade de fluxo de carro muito grande. Eu tinha que atravessar, sair 2 horas da manhã. Quando eu cheguei em Mogi das Cruzes, era 12:00 e pouco, 1 hora. Entrei, então, fui na portaria, entreguei a nota, e o guarda mandou eu entrar para dormir lá dentro. Eu fui, entrei, dormi, acordei vivo, aí descarreguei, recebi o canhoto da nota, fui embora, peguei a rodovia Ayrton Senna, que ela dá de encontro com a Dutra, sentido Paraná, Rio Grande do Sul e ao aeroporto. Eu tinha que passar debaixo do viaduto e subir. E tinha uma rotatória. Quando eu fiz a rotatória, eu desmaiei. A minha sorte é que Deus ouviu uma voz: puxa esse carro para o seu lado. Que a carreta, quando você enrola, se você enrolar para cá, ela quebra aqui no meio. Se ela enrolar para cá, ela vai quebrar no meio para o outro lado. Aí eu puxei, quando eu puxei, e os automóveis atrás de mim,
eles ficaram no lugar de fazer a ultrapassagem, né? E eu tonto. Meu Deus, o que está acontecendo? Aí ele foi passando, o povo olhando. Aí eu dei ré. Eu consegui porque eu puxei a carreta para ter vamos dizer, uma cerca, né? Aí a carreta bateu, o para-choque e estancou. Não tinha como ir mais, né? Aí deu tempo de dar ré, pegar a Dutra de novo para sair em Cumbica, que é em Guarulhos. Aí eu fui. Cheguei lá, contei a história ao gerente da empresa, já me levou direto para o posto de saúde. Chegou no posto de saúde, tiraram o elétrico. Só não tem nada não, levante. Quando levantei, caía com todo o corpo. Aí tira de novo, quando levantei de novo, leva para a emergência. Aí me levaram para a emergência. Isso dia de segunda-feira, eu cheguei na emergência mais ou menos às 9 horas da manhã. E aí agora já me deixaram eu pelado sem nada, e todo cheio de fio por todo canto. E ali, em um painel bem grande, olhando o funcionamento do coração, né? De rins, tudo. E nada. Foi umas 8 horas da noite, chegou 2 médicas e um médico. Eu falei, Manuel, o senhor não tem nada não. O senhor não tem nada. Quando disse, o senhor não tem nada aqui, eles olharam para o painel, aí viram uma falha, né? De sangue para o coração. Descobrimos, seu Manuel, é o seu coração. Agora vamos colocar um marca-passo provisório. O marca-passo provisório, 2 médicas e um médico. Ele é que nem aquele celularzinho pequeno, entendeu? Só que ele tem um botãozinho para colocar aqui. Furaram, não conseguiram encontrar a artéria. Aí me sujo de sangue. Seu Manuel me deixar para amanhã, porque já é 11 horas da noite, ninguém encontrou não. Levaram lá para onde eu estava, na cama. Quando foi de manhã, chegou um médico que eu estou procurando hoje, até hoje, um homem bonito, igual aquele, não encontrei mais nunca. Alto, camisa xadrez, braço encruzado. Bom dia, seu Manuel, bom dia. Eu vim aqui colocar um marca-passo no senhor que me mandaram. Aí pediram ao enfermeiro. Aí, tipo um celularzinho, né, pequenininho. Aí ele furou aqui. Furou, quando acabar regulou. 10 minutos. Pronto, seu Manuel, o senhor está pronto. As 2 médicas e o médico disse, mas doutor, 10 minutos. Ele disse sim, 10 minutos. É o tempo suficiente para se colocar um marca-passo provisório. Bom. Seu Manuel, isso segunda-feira, terça-feira já. Amanhã o senhor vai para o hospital Estela Maris, colocar um marca-passo fixo. Aí, certo, para ir na quarta-feira. Foi segunda, terça, para ir na quarta. Na quarta ele chegou, seu Manuel, não consegui agendar para hoje, mas consegui para amanhã. Veio com a médica, doutora Flávia, o paciente é esse e ele tem que estar lá. Eu quero ele 7 horas da manhã, lá no Hospital Estela Maris, Guarulhos. Oxe, quando foi de manhã cedo, não, aí chegou a enfermeira. Vamos vestir a roupa, quando me desemborcou assim, só era sangue nas minhas costas. Porque as outras 2, as 2 médicos furou a artéria, fora o sangue. Aí deu banho em mim, ela, a enfermeira. De manhã vestiu uma calça, né?
E botou a bata. 7 horas da manhã, como o médico falou, já estava no Hospital Stella Maris. Quando chegamos lá, as enfermeiras, como quem já me conhecia. Bom dia, seu Manuel, bom dia, como é que o senhor está? Eu digo, eu estou bem. E o bom, você vai ficar agora. Botaram naqueles carrinhos, né? E com mais de 200 do hospital. Eu digo, vamos dar uma queda aqui. Eu vou levar uma queda aqui e vou matar. Aí chegaram numa sala e empurraram lá. Aí depois chegou outro médico, bonitão, alto, disse, bom dia, seu Manuel, bom dia. Fazer esse motor novo. Eu digo, se Deus quiser, disse, é ele que quer mesmo. Aí deu um primeiro corte aqui, colocou o marca-passo, aí levou para o cara aqui, programa. Aí programou e disse, seu Manuel, esse marca-passo do senhor é 10 anos. Aí eu fiquei 2 meses em São Paulo, voltei, depois trabalhei mais 7 meses, eu digo, rapaz, eu vou largar. O médico que me acompanhava aqui, muito careiro ele. Ele não recebe nem cheque e nem passa cartão. É tudo dele é dinheiro. E agora sem dinheiro, vai para São Paulo e sem dinheiro para botar o marca-passo. Aí vocês vão na casa de um amigo meu que ele vai também, vocês vão fazer essa mesma, ele ter esse mesmo diálogo que estão tendo comigo. Eu fui na casa do meu amigo, cheguei lá, eu digo, cadê? Eu chamei ele com o Padre Beto. Cadê o Padre Beto? Sabe não, maninho, infartou, tá no chama. É, nada é. Eu digo, vou para lá. Bicho, ali Deus, eu vou trabalhar de Deus. Deus trabalha em silêncio. Eu fui, cheguei lá, eu digo, o que é, Zona Beta? Eu disse, rapaz, eu infartei. Infartei e vamos fazer um cateterismo em mim também. Já fizeram. Mexi aqui também, vão me abrir aqui no meio. Eu digo, rapaz. Aí na enfermaria, né, chegou um outro médico, não é daqui não, ele é de fora. Christian, não sei o que é o nome dele. Eu digo, quem é ele? Isso é um cirurgião. Eu digo, é nada, vou lá. Levei a receita do médico, que disse que eu só tinha 10 meses de vida, né? Mostrei a ele. Ele disse, mande todos os seus exames para mim. Isso na terça-feira. Aí eu mandei. Foi quando foi na outra terça, ele só mandou, escreveu. Seu Manuel, amanhã, 7 horas da manhã, eu quero o senhor aqui no Chama. 7 horas da manhã. 7 horas da manhã eu cheguei no Chama. Fui na enfermaria, aí prepararam a mesa, prepararam tudo. Me tiraram dessa roupa, vestiram roupa, aí botaram outro aqui. Outro novo. Eu digo, doutor, esse outro, a durabilidade dele foi 10 anos. E esse? Esse é 10 anos também, porque é a mesma marca do outro. E o senhor sabe usar o marca-passo. Pode ficar tranquilo, porque o senhor sabe usar. O banco, Bradesco, eu não entro pela porta giratória. Eu tenho a carteirinha, abre outra porta. Tem um refrigerador grande, onde nesse supermercado grande, eu não tenho que ver nada lá. Eu não atendo o celular por lado esquerdo, por causa da bateria. Que diz que o fio, dizem, né, que os fios desse aparelho é da grossura de um cabelo. Onde tem um som, brum, brum, eu passo com 2 léguas de distância. Não pode, porque você sabe que às vezes você passa, né? Você vê o corpo sentir aquele balanço. Então, já fiz uma revisão, disse está boa, vou fazer a segunda. E com fé em Deus, daqui a 10 anos nós vamos fazer outra entrevista.
Uma diferença grande, enorme, porque os amigos antigos, eu já estou com 78 anos, muitos já faleceram, né? Muitas vezes você quer dialogar com um amigo da minha época, você não encontra mais. A maioria já se foram. Tinha um motorista que chamava Zé Ceguinho, era muito conhecido, né? Aí, se eu vou falar em motorista aqui, tinha vários, porque os assuntos antigamente, eles eram assuntos, eram mais construtivos do que os de hoje. Hoje você só sabe quando encontra a pessoa, rapaz, conheci fulano, conhecia. Ah, mataram ontem. Rapaz, ontem houve uma briga ali, mataram Cicrano, Beltrano, e é uns assuntos que não dá nem prazer a gente estar dialogando, conversando com o povo de hoje. Antes a gente ficava na calçada, o povo dormia na calçada, meu pai, todo mundo dormia na calçada por causa do calor. Ninguém mexia com ninguém. Hoje você não pode, até trancado dentro de casa é perigoso. Mas antigamente, aqui ao lado, era a garagem do meu pai, tinha uma calçada e ele dormia ali. Deitava lá, dormia o primeiro sono lá, quando esfriava bem é que ele vinha para a cama dormir. Esteve aqui um rapaz, perguntou quem era fulano, aí eu disse quem era, eu me apresentei e ele começou puxando os assuntos, né? Aí falou comigo, eu expliquei para ele tudo. Eu queria que você contasse um pouco da sua vida, como era, como foi e como é. Eu comecei contando, disse, mas os caminhoneiros, você conheceu quantos? Eu digo, quase todos aqui. Aí falei no Zé Norberto, falei em Zé Ceguinho, que ele tinha um olho cego, né? Também já faleceu, meu pai faleceu, Manuel Soares faleceu, Antônio Sertanejo faleceu, tudo, Benoni faleceu, tudo era motorista antigo, já se foram. Foi durante o dia, só não me lembro a hora. Posso fazer essa entrevista, né? Aí contei tudo a ele, tudo certinho, sei que foi Nezinho. Para mim, eu achei ótimo, sabe por quê? Porque é o seguinte, então um dia eu posso precisar de você, do senhor, ou do senhor, encontrá-lo na praça, tá lembrado de mim? Tô. Rapaz, eu sou aquele da entrevista, ei, tudo bom, e como é que você tá? Eu pretendo um favor. Que é? Vocês convivem lá com o deputado Nadinho, convivem. Rapaz, eu estou precisando disso assim, não dinheiro, né? E sim uma consulta, né? Aí é onde está. A gente tem que ver, o pensamento é nisso. As palavras que eu tenho para finalizar é que isso foi até um alívio para mim, sabe por quê? É relembrar os amigos do passado, pessoas boas, pessoas que mexeram com minha memória, porque eles eram ótimos amigos, né? Os amigos do meu pai, esses também que eram, né, capitalistas, eu conheci todos, e eles nunca negaram a fala a ninguém, nenhum deles negava a fala a ninguém. Eram bons, eram homens educados, né, pouco letrados, tudo, mas eram educados. O que precisasse dele, podia falar com qualquer um deles que era beneficiado. Então aqui para mim foi edificação para mim. Edificou a minha pessoa. Eu desabafei, né? Eu desabafei. Meus amados amigos, irmãos, camaradas, vocês que me conhecem, né? Eu sou conhecido aqui, o Maninho, né? Vocês me conhecem. E eu tive aqui um diálogo com dois moços que para mim foram ótimos. Esse diálogo que eu tive com eles foi uma benção para mim,
contei minha história e me senti mais jovem, porque eu fui lembrar a época de criança, quando brincava, quando estudava, quando paquerava. E tenho certeza que isso também vai fazer bem para cada um de vocês, que cooperar com esse jovem quando chegar na sua residência. Porque a mim, eu estou feliz, muito feliz hoje, alegre e agradecido a Deus, porque me deu também até agora o fôlego de vida dessa entrevista. Vocês só vão ter a ganhar também. Que vocês vão desabafar. Tchau para vocês, um abraço e que Deus esteja sempre conosco e com esse jovem que está aqui.